turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de Geografia de número 57. Então, hoje a gente vai continuar o estudo aí sobre organizações administrativas e o foco da aula de hoje é sobre o meio ambiente. Então, os objetivos dessa aula são dar o significado aí de meio ambiente. O que é meio ambiente? Conhecer os órgãos responsáveis pelo meio ambiente nos âmbitos federal, municipal e estadual, analisar quais são as funções desses órgãos e refletir sobre programas que favorecem o meio ambiente, criando soluções para as problemáticas abordadas. Então, para essa aula, utilizem a caneta, o caderno de geografia, se achar necessário, o lápis e a borracha também. Galerinha, então antes da gente trabalhar sobre organizações administrativas no meio ambiente, é interessante a gente abordar o que é o meio ambiente. O meio ambiente ele é um sistema formado por elementos naturais e artificiais relacionados entre si que são modificados pela ação humana, tá? Todo local em que eu estou inserido, quando a gente pensa em natureza, em ser humano, em espécies de plantas, de animais, tudo isso está formando o quê? O meio ambiente. Então, no meio ambiente estão tanto coisas que possuem vida, tá? Como essas que eu citei, ou também aquelas que não possuem vida. Por exemplo, a água faz parte do meio ambiente, mas ela não possui vida, tá? E eles podem existir no planeta Terra ou em algum local específico dentro dele. O meio ambiente ele pode causar impacto na vida dos seres humanos e nos demais ecossistemas. Então, para a gente abordar sobre o meio ambiente no âmbito federal, nós temos o Ministério do Meio Ambiente. Então, no Brasil, o órgão responsável pelo meio ambiente é o Ministério do Meio Ambiente, tá? Ele basicamente cuida da política nacional do meio ambiente. Então, ele vai cuidar toda essa questão da legislação com o meio ambiente. Hoje a gente tem uma legislação bastante rigorosa se tratando de meio ambiente. Então, justamente porque a gente passa e sofre com muitos impactos da ação humana, né? Como, por exemplo, o desmatamento, a questão da poluição. Então, hoje nós temos muitas leis bem rigorosas para que esses impactos cada vez diminuam mais. Então, ele foi criado com a denominação de Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente em 15 de março de 1985, no governo do presidente José Sarney. Ministério do Meio Ambiente, continuando. Então, o Ministério do Meio Ambiente, MMA, ele tem como a missão promover e adotar princípios estratégicos para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente. Então, busca aí fazer várias estratégias para que a população possua conhecimento, para que a população logo proteja o meio ambiente e se recupere, né, a natureza aí que acaba estando, né, que algumas vezes acaba se degradando por conta aí da ação humana. Também o uso sustentável dos recursos naturais, já abordamos bastante sobre sustentabilidade, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento na formulação e implementação de políticas públicas, tá? Quando a gente fala de política pública, a gente está falando exatamente sobre legislação, sobre leis, ok? De forma transversal e compartilhada, participativa e democrática em todos os níveis do governo e da sociedade. Então, o Ministério do Meio Ambiente ele vai englobar um todo, ele vai englobar nível Brasil, todas essas questões ambientais. Daí nós temos o IMA, ou IMA, que é o órgão responsável pelo meio ambiente no estado de Santa Catarina, tá? Que é o Instituto do Meio Ambiente. Ele foi criado em 2017, ele substituiu um outro órgão, que era o FATMA, tá? Fundação do Meio Ambiente. O FATMA atuou aí por 42 anos e foi substituído pelo IMA. Então, o IMA ele tem como missão maior garantir a preservação dos recursos naturais através de diversas formas, como, por exemplo, fazendo fiscalizações, né? Então, indo aí às ruas, indo aos locais para fiscalizar se as coisas estão andando como deveria ser. Programas também, né? Projetos em busca, né, da recuperação da mata, por exemplo. Estudos e pesquisas também, né? Imprescindível a gente
sempre estar estudando e fazendo pesquisas acerca da temática. Aí nós temos o SEMAN, que é o órgão responsável em São Bento do Sul, tá? A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o SEMAN, aqui na nossa cidade. Ele promove o que? A sustentabilidade da pequena propriedade rural. Nós temos uma vasta área rural aqui em São Bento do Sul, com o desenvolvimento de políticas públicas, de leis, que visam melhorar a produtividade, agregando renda e qualidade de vida do pequeno produtor rural. Então aqui em São Bento do Sul se foca muito nessa questão do ambiente rural. Ações desenvolvidas pela SEMAN. O que a SEMAN faz aqui em São Bento do Sul? Tá? Alguns exemplos, então. Feiras livres, né? Aquelas feiras para estar promovendo aí o comércio local, então o comércio aí de pessoas que trabalham, agricultores, pecuaristas, que trabalham na nossa região. Então eles podem estar vendendo aí nas feiras livres. Nós temos produtos até mais naturais e a gente valoriza o comércio local, que é muito importante, porque a gente já viu, quando a gente compra, né, de um comércio mais distante, né, de, sei lá, o produto veio, não sei, de outro país, outro estado, o que acontece? Esse transporte, ele acaba gerando impactos ambientais também. Quando a gente trabalha com o comércio local, a gente reduz bastante essa questão do impacto. Então, um programa de recolhimento de óleo de cozinha utilizado, tá? Então, se recolhe óleo de cozinha, inclusive nós temos esse recolhimento também em alguns ecopontos em São Bento do Sul, né? Então, você tem lá o lixo, né? Todo o lixo reciclado, papel, plástico, enfim, e temos para inserir também o óleo de cozinha. Ele tem que seguir algumas regrinhas ali, mas é bem tranquilinho. Educação ambiental que vocês recebem na escola são temáticas que vocês trabalham aí durante o ano, principalmente na disciplina de ciências, trabalha a questão da sustentabilidade, a questão de impactos ambientais, desastres naturais, vocês abordaram recentemente já também na disciplina de geografia. Então, é vocês conhecerem, né, o meio ambiente em si, para que assim, se eu tenho conhecimento, eu vou saber as ações a serem executadas. Fornecimento de hortaliças, tá? O fornecimento, né, se fornece hortaliças aí para a população, para escolas, para serem, né, trabalhadas e incentivar também a questão da alimentação saudável aqui. Parceria com cooperativas de catadores, também é feito pela SEMAN. Hortoflorestal é distribuída aqui, é bem interessante, algumas mudas de espécies nativas aqui da nossa região e mudas de verduras são fornecidas aí para as escolas da rede municipal de ensino para que os alunos possam estar realizando aí o plantio e ver essas mudas crescendo, enfim, também promovendo aí uma boa alimentação. Médico veterinário também para cuidar dos bichinhos aqui da nossa cidade. Programa de florir os canteiros públicos, praças, entre outros. A gente visualiza, a gente está, né, em ambientes e a gente vê, né, muitas flores, né, todo um jardim, todo um canteiro feito aqui pela SEMAN, tá? Galerinha, sugestões de programas que favorecem o meio ambiente. Eu trouxe aqui para vocês 4 ideias. Na verdade, aqui o que eu busco é que vocês façam a reflexão e depois na atividade que foi proposta para vocês, vocês vão escrever essas reflexões. Tá? Então, assim, são algumas questões sobre o meio ambiente que eu vou estar explicando para vocês e vocês vão refletir sobre isso, tá? Qual que é as ideias que vocês possuem. Então, por exemplo, quando a gente realiza uma compra local de produtores das nossas regiões, quais os impactos no meio ambiente que o transporte de produtos vindos de outros estados e países podem causar? A gente já abordou sobre isso. Então, assim, eu compro do produtor local, né, da pessoa que é da região. Ótimo. Agora, quando eu compro daquele, né, a gente não está dizendo que não se deve comprar, ele está disponível no mercado, a gente compra. Mas aqui a ideia é comprar do produtor lá que faz o seu produto em outro estado, né? A fábrica vem um produto de outro estado ou de outro país. Quais impactos
impactos no meio ambiente eles podem causar em relação aqui ao transporte? Pensem lá, pessoal. E a gente tem acerca do uso da sacola própria para as compras. É notável que algumas pessoas já aderiram à ideia que é ter a sacola ecológica, ela é bem bonitinha e, então eu vou fazer compra no mercado. Ao invés de eu pegar lá, sei lá, 10 sacolas do supermercado, eu levo a minha sacola ecológica, super resistente, cabe tudo lá dentro e produtos muito grandes eu posso deixar no carrinho, colocar no porta-malas e é isso aí, tá? Então, como será que possível, a pergunta aqui é, como seria possível fazer com que as pessoas pudessem aderir mais ainda à sacola ecológica? Ainda a gente vê muitas pessoas saindo do mercado com sacolinhas do mercado. E não é necessário gastar tanto plástico assim, acho que a gente pode diminuir um pouquinho. Qual ideia vocês teriam para incentivar as pessoas, né? Vamos pensar num mercado, nós temos 100 pessoas, 10 têm sacola ecológica, 90 não tem. Como que eu poderia fazer com que essas pessoas tivessem sacola ecológica e utilizassem a sacola ecológica? Agora sobre a sinalização bilíngue. A sinalização bilíngue é aquela que sinaliza para pessoas que falam outros idiomas, tá? Então, assim, que tipo de sinalização se torna mais importante para estrangeiros? Vamos pensar que vem um estrangeiro para a nossa cidade e ele tem os hábitos culturais dele lá em relação ao meio ambiente, enfim. E eu quero que ele tenha hábitos corretos aqui na minha cidade, na minha região. Como que eu posso fazer sinalizações, né? Digamos que ele não fala a língua portuguesa. Como que eu posso fazer sinalizações, plaquinhas, setas, enfim, para que ele tenha uma boa educação, né? Para que ele haja de acordo com o meio ambiente. E a última é sobre a escola verde, tá? Uma ideia de tornar a escola um ambiente cada vez mais sustentável. Além dos conhecimentos que vocês já obtêm em sala de aula sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, como é que vocês podem fazer práticas, né, vocês alunos, junto com os professores, fora do ambiente escolar? Do ambiente escolar eu digo fora da sala de aula, fora do local onde que vocês estão obtendo aprendizagem. Fora da sala de aula, na escola ou num pátio próximo, enfim, como vocês podem promover aí a educação ambiental fora da sala de aula? Maria, então vocês concluíram aí essa lição. Agora, a partir dessas reflexões que vocês fizeram, vocês vão realizar as atividades propostas, que são essas reflexões, vocês vão apenas anotar essas reflexões aí. Até a próxima aula e bons estudos!